amigo, brilha o sol, além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dorme dá. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Bom, meu nome é Elizabeth. Prazer, Marconi. Eu queria saber se existe vampirismo nas práticas sexuais. Boa tarde. Vampirismo, que é a exploração das energias vitais do ser pelos espíritos desencarnados, que é um dos quadros mais graves do ponto de vista da influência espiritual, ocorre em qualquer prática de caráter vicioso, não necessariamente ou exclusivamente nas relações de natureza sexual. É importante a gente entender que a prática sexual é uma prática tão divina quanto qualquer outra manifestação do ser. Ocorre que algumas práticas tendem a quadros patológicos. Pessoas que atendem ao vício da pedofilia, por exemplo, utiliza a manifestação sexual de uma maneira equivocada. Então, em quadros como esse, ou equivalentes a esse, naturalmente espíritos de natureza inferior vão se utilizar das energias que estão circulando naquele âmbito da relação para poder atender também as suas necessidades de natureza inferior, absorvendo as energias deletérias, nocivas, que são expostas naquela situação e que eles se utilizam disso para poder também experimentar um certo nível de plenitude desequilibrada naquilo que ele ainda considera uma necessidade de natureza sexual. Já que não tem mais o corpo, eles psiquicamente absorvem aquele nível de energia. Aqueles que fazem conexão com viciações desse nível, habitualmente são pessoas que vivem no processo daquilo que nós chamamos de obsessão. Os espíritos inferiores despertam nessas pessoas pensamentos, tendências, motivações dessa natureza, para que na prática propriamente dita, experimentem nessa conexão esse sentido de prazer. Boa tarde, me chamo Andressa e gostaria de saber, Marconi, na visão espírita, é errado fazer sexo sem amor? O espiritismo não nos oferece uma visão do que é certo e do que é errado. Nós não temos essa orientação quando nós temos acesso ao conteúdo espírita. O espiritismo nos oferece um nível de conhecimento que nos possibilita fazer boas escolhas. Aquilo que é certo e que é errado nem sempre se adequa muito ao momento que nós nos encontramos. Se nós, por exemplo, conhecemos alguém que tem um hábito que nós consideramos infeliz, o nível de responsabilidade dessa pessoa em relação a alguém que tem o mesmo hábito, mas tem um pouco mais de conhecimento, é diferente. As responsabilidades são diferentes. Isso equivale a dizer que quanto mais conhecimento nós temos, mais somos responsáveis pelas nossas escolhas. Portanto, o sexo ele pode ser feito sem amor, naturalmente, quando nós atendemos a uma necessidade instintiva. Mas quando nós embutimos essa perspectiva do amor na nossa relação de natureza sexual, nós podemos ter uma plenitude que é muito mais profunda, que é o bem-estar, a plenitude da alma. Quando encontramos só os corpos, a gente atende uma necessidade imediata, mas nem sempre nós nos planificamos. Daí, aqueles que conseguem experimentar uma relação sexual cuja base está inserida no amor, e amor aqui representado efetivamente pelo respeito, pela fidelidade, pelos cuidados, nós vamos encontrar nessa manifestação do amor, junto à manifestação sexual, a plenitude que nós procuramos. Muitas pessoas conseguem vivenciar uma relação a dois sem a prática da relação sexual. A sexualidade está presente aí.
Vocês imaginam, por exemplo, um casal de idosos que, por conta da idade ou por outros motivos, são impedidos de ter uma prática sexual, digamos, normal ou permanente. Mas a relação dessas pessoas, desse casal, ela é tão profícua, ela é tão profunda, ela está tão embasada no sentimento de amorosidade, que o sexo deixa de ser um fator primordial para o bem-estar daqueles dois, daquela relação, e a experiência da sexualidade vem à tona e estabelece uma relação plena. Daí, o sexo, que é feito sem amor, ele traz algum comprometimento. Não vamos dizer que é errado, como eu coloquei inicialmente, mas ele não é pleno. O sexo sem amor, ele atende uma sede. Imagine que a gente está com muita sede, vai ao mar e toma um pouco de água salgada. A sede permanece. Nós tomamos água, mas a sede permanece. O sexo sem amor é equivalente a isso. Bom dia, Marconi. Meu nome é Railan e eu gostaria de saber, a gravidez na adolescência é uma demonstração do mau uso do sexo, da sexualidade? Não diria que seja um mau uso da sexualidade. É necessário a gente olhar cada caso especificamente e conhecer um pouco da história por trás de uma gravidez que surge na adolescência. Naturalmente, alguém que está nessa fase etária, nessa faixa etária da adolescência, deveria focar as suas energias ou canalizar as energias sexuais, a sua sexualidade, para a conquista de alguns pontos que são básicos naquilo que a gente chama de processo de amadurecimento do ser. Se dedicar ao estudo, à escolha de uma profissão, dedicar-se a si próprio, no sentido de absorver conhecimento, de atender a boas práticas, a uma boa vivência cristã. Se na incursão da vivência sexual e que não tem um conhecimento dos métodos contraceptivos, pode surgir um quadro de gravidez, quando não mais grave, um processo de adoecimento. As doenças sexualmente transmissíveis estão postas e a AIDS tomando corpo nessa faixa etária juvenil da adolescência. Mas existem casos de jovens que conseguem dar conta dessa demanda muito embora a idade. E aí surge a questão da maturidade espiritual quando lida com uma realidade, quando confronta uma situação como essa. Conseguem avançar para um certo nível de maturidade precoce, e se tem um suporte da família, se tem um suporte do parceiro, que também é responsável, né? Às vezes nós colocamos a responsabilidade nas almas femininas, mas é necessário o pai. Aquele quadro se apresenta, e se a família dá o suporte, se esses jovens conseguem encontrar um apoio, às vezes avançam e dão um passo na área da maturidade, conseguem atender aquela demanda da gravidez. Essa é uma opção melhor do que o abortamento. Atender aos compromissos, a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas é um passo para a nossa própria evolução. Fugir dos compromissos é sempre comprometimento para o futuro. Daí, independente da idade em que esse aspecto surge, no caso a gravidez na adolescência, melhor atender ao compromisso. Sermos responsáveis pela nossa escolha, do que fugir do compromisso, comprometendo o nosso futuro. Boa tarde. O que eu queria saber é o que é a sexualidade na visão espírita. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer aí esse elogio todo, né? Espero estar realmente à altura. Sexualidade é uma energia, né, que pode nos proporcionar o encontro daquilo que buscamos, que é o amor, o contato, a intimidade, e é uma energia que movimenta o nosso ser, tanto na esfera material quanto na esfera espiritual.
porque mexe com o corpo e mexe com a mente de cada um. Nós constantemente confundimos essa ação, né, da sexualidade, né, com algumas outras ações, como valorização do corpo, né, valorização plena daquilo que nós queremos apresentar e atrair o outro. E não vemos a sexualidade como uma energia criadora, né, de contatos e principalmente de uma relação de amor conosco e com o próximo. Boa tarde, eu sou a Flávia e eu gostaria de saber de que forma podemos conversar sobre sexualidade com uma criança. Bom, geralmente nós temos uma certa dificuldade de falar desses temas com criança, com adolescente, com adulto, com qualquer idade, na realidade, né? A nossa cultura não nos permite isso, ou não nos permitiu isso até hoje, tanto que é difícil para o adolescente perguntar alguma coisa relacionado às questões a sexo, sexualidade e amor, né, com seus pais. E nós sugerimos aos pais, e como pai que somos também, né, de não omitir informações, de trazer, de acordo, claro, com a idade da criança. Eu acho que em todos os momentos há essa necessidade de fazer esse esclarecimento, até para que a criança não cresça deturpando, né, aquilo que a sociedade condena como algo pecaminoso, né, algo que seja monstruoso falar, um tabu na realidade. Então, pais devem conversar claramente, né, explicando o que significa, começando por aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso próprio corpo, né? Ensinando a criança, o ser, a valorizar-se. Eu acho que isso começa nesse princípio, a própria valorização, né? E, como eu disse anteriormente, essa energia criadora, que é a sexualidade, né, que está presente em todos nós, devemos apresentar à criança não de uma forma mistificada, mas de uma forma bem clara, né? Geralmente nós costumamos dar apelidos àquilo que a gente não consegue avançar. Se uma criança chega com a gente e pergunta: como é que eu nasci? Geralmente a gente faz assim, usa a nossa criatividade para dizer a ela que ela nasceu da cegonha, do repolho, de uma série de coisas, mas não falamos o real, né? E então, nós como pais temos que chegar com nossos filhos e conversar. O diálogo é a melhor forma de esclarecimento e a melhor forma de conversar, né? Na linguagem da criança, seja através de uma atividade bem lúdica que a gente possa estar realizando enquanto pais com nossos filhos, né? Não deturpando a coisa, tá? Bom, boa tarde primeiro. Meu nome é Mauro. A pergunta que eu tenho é: sexualidade e sexo são a mesma coisa? Não. Sexualidade, como eu falei anteriormente, né, é uma energia, né? E sexo é um ato, uma realização de uma relação entre duas pessoas. O sexo, ele também é criador. A sexualidade pode nos proporcionar e nos proporciona o amor, que é a ida nossa, nessa busca desse amor. E o sexo não. O sexo pode ser transformado apenas no ato banal, no ato instintivo, que pode ter ou não o amor presente, tá? A sexualidade é uma energia que nos traz e nos proporciona o amor, né? Se nós formos fazer uma análise entre um e outro, a sexualidade precisa estar aliado às questões que a gente pode estar referindo como o ato próprio sexual, né? Numa forma grandiosa, criadora,
né, que o amor está presente. A relação que a gente pode estar dizendo assim, o amor como ato instintivo, né, sem amor. Desculpa. O amor com a sexualidade deixa de ser instintivo, né, com o sexo, a partir do momento que não existe o amor presente. Tá? O amor tem que estar presente em todos os momentos da nossa existência. Como o Espiritismo se posiciona a respeito dos métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos, né? A doutrina espírita, ela prioriza o livre-arbítrio de cada um de nós. Entretanto, o Livro dos Espíritos, ele traz reflexões a respeito da responsabilidade que cada um de nós temos diante do planejamento do nosso mundo físico antes de reencarnarmos. Dentre essas reflexões, ele mostra a doutrina espírita que ela precisa, primeiramente, através do nascimento, que é a lei reencarnação, dando uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual, a nossa paciência, a nossa convivência, e à medida que nós usamos, nós perdemos essa oportunidade. E quanto àquele que vem reencarnar, também está querendo vir para este mundo, que é uma escola para também o seu aprendizado e o seu crescimento espiritual. Com isso, nós estamos evitando o nosso crescimento e tirando a oportunidade daquele que precisa vir para a escola buscar o seu crescimento espiritual. Como é a sexualidade nos mundos mais elevados? A sexualidade, a literatura espírita, ela coloca entre duas situações. Primeiramente, o espírito que vive na Terra e, após o seu desencarne, ele leva uma tendência, ele leva uma forma de vivenciar diferente dos mundos mais elevados. E cria no mundo espiritual duas fases, tipo assim. A espiritualidade superior, ela cria um conceito mediante aquele que vive ainda pautado na questão física. Com isso, o que nós levamos após o desencarne são essa sexualidade ainda irracional, primitiva, selvagem, como caracteriza os mundos maiores, dependendo da parte física para a sensação, para o prazer e etc. No mundo espiritual mais elevado, ele não precisa do corpo para as sensações da carne, mas ela tende para uma questão do sentimento. Esta sexualidade, ela não é a parte física, o prazer físico, mas um prazer da alma quando se convive com respeito, numa convivência saudosa, amiga, e essa convivência que nos traz a alegria de viver, baseado não nos prazeres da carne, mas nas alegrias, nos prazeres da alma. Assim que é vista a sexualidade no mundo espiritual. Olá, eu queria saber como o Espiritismo vê o sexo antes do casamento. Para ser sincero, eu nunca li nada sobre essa postura. Mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina que dificilmente ela condena as coisas. O que é que ela coloca? Ela coloca pontos para que a gente reflita diante da nossa conduta como uma sociedade mais humana, como uma sociedade mais fraterna. Diante disso, o casamento que existe, essa palavra casamento, ela não existe na doutrina espírita. Este casamento nós devemos entender como essa parceria, como esse compromisso que nós assumimos, de sexo opostos principalmente, diante da relação da vida. Se você não teve um casamento oficializado num cartório,
ou um casamento numa igreja, como a gente está acostumado a sentir, isto pouco depende para a felicidade da doutrina espírita, segundo a visão espírita. O importante é que nós, diante de outra pessoa, do nosso parceiro, nós tenhamos o respeito, e que esse respeito, que essa intimidade, que essa alegria dessa convivência vá aos poucos sendo conquistado, e que o sexo ele é uma complementação dessa alegria de viver. O contrário, como a gente normalmente percebe, que a pessoa diz assim, essa pergunta diz assim: antes do casamento, você já pode manter a relação sexual com a sua namorada ou com sua parceira? Quer dizer, não é nessa questão, mas mostrar que essa parte sexo, esta prática, ela vem coroar esta relação de sentimentos, de fraternidade, de amor e, acima de tudo, dessa construção saudável da convivência a dois. Porque essa pergunta, ela mostra-se uma questão fora da nossa realidade espírita. Quando se tem fora do casamento pode haver uma relação sexual, quer dizer, não tem o casamento na doutrina espírita. Esse casamento, repito, ele é essa aliança de responsabilidades, de compromisso, de fraternidade entre as duas pessoas que vão conviver juntos. Boa tarde, meu nome é Jordana. Como o Espiritismo se posiciona diante da relação extraconjugais? Queridos amigos, é uma alegria estar aqui com vocês no EMEAP 2013. O nosso posicionamento é sempre baseado no amor. Aonde haja amor, deve haver também o contributo da felicidade. E da felicidade que não pode ser exercida se não houver o compromisso de fidelidade, não é? Então a fidelidade é importante não só para a construção de uma relação felicitadora, apoiada naturalmente no amor, mas apoiada também na confiança. E a confiança é o pressuposto da felicidade. Como eu vou entregar o meu coração a quem não amo, não é? Então, realmente, a relação, ela deve ser de fidelização, não é? Por ser de amor. Então, a relação extraconjugal é um equívoco da alma. Nós, na doutrina espírita, nunca falamos em pecado, porque pecado é algo sem remissão. Mas falamos sim que é um equívoco, que ao acontecer precisa ser muito bem repensado por quem o perpetra, mas também pelo cônjuge, que deve fazer, traído, que deve fazer todos os esforços de compreensão. Ainda que ele não siga na relação e queira o divórcio para interromper a relação, ele deve fazê-lo com equilíbrio, né? Perdoar, pode não seguir com o relacionamento, mas deve fazer de tudo para perdoar, porque é a base da compreensão com a fraqueza do outro, que chamamos de indulgência com as imperfeições alheias. Que não atiremos pedra naquele que trai, não é? Mas que devemos entender. Não devemos concordar, porque não é uma coisa saudável, mas devemos compreender que foi uma infelicidade, um escorregão, do qual a pessoa pode se levantar e o outro pode perdoar e pode seguir na relação, não é? Mas se não seguir, tem uma justa causa para interromper, porque na doutrina espírita nós não somos contra o divórcio. O divórcio é solução humana para um casamento que não foi atendido pela lei do amor, porque se foi atendido pela lei do amor, há fidelização, há amorosidade, não há traição. Não é? Mas nós precisamos entender que estamos num planeta de provas e expiações e a maioria de nós somos seres equivocados, imperfeitos, que ainda podemos tropeçar. Então, cada caso é um caso e devemos entender que o fundamental é que a relação seja amorosa e tenha essa fidelidade. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sara e eu queria saber se o Espiritismo concorda com o aborto em caso de estupro. Segundo os benfeitores nos têm revelado, sobretudo no Livro dos Espíritos, só há um caso em que há a autorização do aborto, que é o aborto para salvar a mãe da criança que nasce, da grávida, não é? Existe algumas gravidez
sobretudo a gravidez ectópica, aquela que ocorre nas trompas e não no útero, que pode levar à morte da mãe. Mas isso hoje, inclusive, está sendo muito raro. Ainda a semana que passou, nós vimos na televisão uma criança que foi gerada dentro das trompas. Já tivemos caso que a criança foi gerada entre as paredes do intestino, fora do intestino naturalmente, mas entre as dobras da parede do intestino. E houve, na hora do parto, só que o médico descobriu que foi uma gravidez ectópica. Então, é uma questão médica. Só o médico vai dizer, hoje, com a tecnologia moderna, com a ciência médica bem desenvolvida, cada vez se pode levar uma gravidez de alto risco ao fim. Então, está chegando a época que nem mais esse tipo de aborto será necessário. Mas o aborto eugênico, aquele que a criança nasce com má formação, que já é identificável por exames de imagem, feito direto no bebê, que essa gravidez não autoriza o aborto. O estupro também não autoriza o aborto. E a mãe pode dizer, mas eu não consenti aquela relação, por isso eu quero abortar. Bom, se você não quer a criança, doe então para a adoção. Mas não aborte, porque aquele espírito, ele precisava passar pelaquela prova. Você, que foi estuprada, precisava passar pela prova. Nós não estamos aqui fazendo apologia, do masoquismo, que é a doença daquele que gosta de sofrer. É uma doença psicológica. Nós estamos dizendo que tudo que Deus faz tem uma razão de ser, e aquele que vai renascer não tem responsabilidade. Imagine, ele vai pagar por um erro de um terceiro, ele não cometeu o erro. Não foi ele que estuprou o que está nascendo. Então ele precisa vir para a reencarnação. A encarnação é a oportunidade de crescimento espiritual. E se você interrompe, você está interrompendo a oportunidade do espírito crescer. Então é crime perante a lei divina, não é perante a lei humana, é uma pena. Muitos países autorizam. O nosso Brasil, o Supremo Tribunal Federal já autorizou. Então, os juízes estão seguindo, muitos juízes, mas isso é um desvio, porque a nossa própria Constituição, ela veda a interrupção da vida em qualquer fase. Então, precisamos dizer que o Espiritismo é totalmente indicativo que não se deve abortar em caso de estupro. O Espiritismo não proíbe nada, gente. O Espiritismo não é contra nada, ele só é contra o materialismo. E o aborto é uma ideia derivada do materialismo, tá bem? Obrigada. Boa tarde, Felipe, me chamo Andressa. Gostaria de saber qual a opinião do Espiritismo em relação a práticas sexuais com objetos, animais, etc. Como dizia a vocês no nosso bate-papo anterior, a relação sexual é o encontro de duas pessoas para trocar energias espirituais. E nós não podemos trocar energias espirituais com objetos ou animais. O animal, ele deve trocar energia sexual com outro animal, dentro da classe dele, da categoria evolutiva dele. Os seres humanos foram feitos para o amor. Então é isso que nós indicamos, ok? É claro que existem práticas sexuais de todos os tipos, a sexologia nos mostra isso, mas nós espíritas temos que ser mais conscientes, porque o sexo, ele se manifesta no corpo através dos genitais, mas ele vem de um impulso criativo da alma. Hoje em dia se está estudando muito a sexologia, Ainda um dia desse estava vendo um programa no Discovery que no clima sexual ativa 30 áreas do cérebro, áreas altamente recompensadoras para a saúde do homem, trazendo equilíbrio. Então o sexo, ele deve ser bem exercido, e para nós espíritas o bom exercício é aquele derivado do amor, do equilíbrio. Então eu dizia que é preciso que o casal combine, que ele combine frequência e intensidade da relação. Isso é um compromisso, e aí nós não interferimos, nós não dizemos que é proibido, que não é proibido, nós não orientamos práticas, nós orientamos que deve ser feito com responsabilidade, amor, fidelidade, E os casais são livres para escolherem as suas práticas. Mas nós dizemos que a prática não é tão importante quanto a fundamentação, Volto a dizer, o amor, a fidelidade,
não é? E a responsabilidade com a felicidade do outro. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Railan. Eu gostaria de saber, conforme a visão espírita, existe alma gêmea? Não, segundo a doutrina espírita, não existe alma gêmea, porque nós consideramos que o espírito é uma individualidade. Em havendo uma complementação por um outro ser, nós não seríamos mais nós, enquanto ser integral. E na questão 298 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos se há almas gêmeas, e os espíritos respondem que não há reunião fatal e determinada de dois seres, porque assim não haveria a possibilidade de se haver uma individualidade completa. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vitor e eu queria saber se podemos afirmar que o amor continua após o desencarne? Sim, o amor é a depuração dos sentimentos. E toda a lei do universo, ela é baseada no amor. Então, o amor é o sentimento por excelência que nos une antes, durante e depois da morte. É o sentimento que nos une pela eternidade. Boa tarde. Oi. Meu nome é Flávia e eu gostaria de saber, segundo a visão espírita, em que momento o amor se torna uma obsessão? O amor, como eu falei antes, é a depuração de todos os sentimentos. É o sentimento mais nobre do universo. Então, o amor jamais ele poderá se tornar uma obsessão. Porque ele sendo um amor, um sentimento sublime, ele não pode ser doentio. O que transforma, o que pode possibilitar uma obsessão, são sentimentos contrários ao amor. O egoísmo, o orgulho, o sentimento de posse, né? A obrigação de ter o outro perto de você. Esses sentimentos egóicos, egoístas, podem levar a um processo obsessivo. O amor jamais pode ocasionar nenhum tipo de mal para o ser humano. Pelo contrário, o amor é vida, é cuidado, é dedicação, é prazer e é alegria.